Olá, sejam bem-vindos. Este é o jogo do diabo. E um Toxic diz: Olá, creepy amigo. Este é um conjunto de instruções para você conversar com o diabo. Qualquer um com maturidade ou inteligência suficiente sabe que essa é uma proposição imbecil para se fazer e que terá resultados completamente desagradáveis. Honestamente, seria mais inteligente publicar o seu número de cartão de crédito no Facebook ou tentar seguir uma carreira de domador de crocodilos. Mesmo assim, isso não vai impedi-lo, não é? Histórias como essa têm o objetivo de te entreter e não de educá-lo, correto? Você só irá acreditar se estiver interessado em obter algo do diabo. Tecnicamente, se você fizer tudo certo, há uma boa chance de você sair impune deste jogo. Isso me leva a um ponto de esclarecimento que eu devo fazer. Este não é um manual para fazer qualquer tipo de barganha, você sabe. Aquele negócio de vender a sua alma. Se você fizer essa proposta durante a conversa, ele irá recusar. Sua alma não tem nada de especial. Se você quer vender mesmo a sua alma em troca de algo, significa que você não é capaz de conseguir as coisas sozinho. E precisa oferecer a sua alma miserável em troca disso. Não. O diabo passa essa. Por que ele iria querer uma alma fracassada? Eu não vou soletrar o quão perigoso é, mas se você estiver disposto a assumir as consequências, você pode tentar. Mas certamente, isso só irá impedir de você poder conversar com ele. Atrapalhará toda a comunicação entre você e o diabo. Isto levanta uma questão importante do porquê exatamente você gostaria de falar com o diabo. Afinal, por que merda você quer fazer isso? Alguns de vocês talvez queiram realmente ter uma conversa com entidades ocultas extremamente perigosas. Mas para o bem da raça humana, espero que a maioria de vocês não sejam tão estúpidos. Mas a resposta é curta. Ele sabe das coisas. Coisas que alguns de vocês podem ter um profundo interesse em descobrir. Quero dizer, ele não é onisciente ou coisa do tipo. Resumindo, ele não é Deus. Mas ele definitivamente tem uma vantagem sobrenatural sobre o conhecimento de qualquer outro ser humano. Por exemplo, ele provavelmente não seria capaz de saber quando acontecerá a próxima guerra mundial. Mas por que nenhum ser humano sabe disso também? Então, ele poderia dizer quais são os próximos números sorteados da Mega Sena, ou dizer uma condição não diagnosticada que aflige algum ente querido seu. Claro que ele não vai sair por aí dando os números vencedores da loteria para quem pede. Ele não vai confiar a qualquer um uma informação de grande poder. Lembre-se que ele é o pai das mentiras. No entanto, se você estiver realmente determinado a encontrar algo, e você já esgotou todas as suas outras opções, há uma maneira de tentar obter informações precisas desse cara. Você vê, com tantos vilões urbanos na cultura popular, o diabo tem uma propensão para jogos de azar. É claro que a razão pela qual ele gosta tanto deles é que quase sempre ele vence. Ao menos que aconteça, como um violinista chamado Johnny, ou um político inglês, representado por Daniel Webster. Mas se você está determinado o suficiente para querer enfrentar os riscos e as infinitas probabilidades, há um certo jogo que você pode jogar para tentar ganhar a informação que você tanto deseja. Eu vou explicar tudo o que eu sei para você. Vamos começar com uma descrição do processo de convocação. Em seguida, explicar as regras do jogo, algumas dicas de como jogar e, finalmente, é claro, a ladainha inevitável da merda arcana que pode dar errada. Como contatar o seu parceiro de conversa. Você vai precisar ir a uma igreja à meia-noite. Não importa o tipo de igreja, grande ou pequena, velha ou nova, liberal ou conservadora, desde que tenha certeza que esteja vazia. A última coisa que queremos é algum pregador assistindo você conversando com o diabo, não é mesmo? Este processo pode ser feito na verdade em qualquer lugar, mas depois explicarei o porquê fazer em uma igreja e por que esta é a melhor opção. Isso também pode ser feito em qualquer dia, mas funcionará melhor em um dia de lua nova, ou em uma lua cheia, ou sexta-feira 13, dia das bruxas, eu sei lá, mas funcionará. A data não é tão importante assim, desde que você não seja estúpido de tentar fazer em uma data santa como o Natal, por exemplo. Diferente da data, a hora é importante. Você não tem que começar ou terminar o seu ritual
exatamente à meia-noite, mas como uma regra geral, é bom começar a preparar tudo uns 10 ou 15 minutos depois. Se você for fazer alguma coisa na casa de Deus, lembre-se de certificar-se de que não há ninguém no local. E por via das dúvidas, tranque todos os acessos, portas e janelas. Queremos o local vazio. Entendeu? Naturalmente, existem alguns itens que você irá precisar levar e certas coisas que você não poderá trazer. Para este ritual, você precisará de uma lata cheia de sal. Você não vai precisar usar tudo isso, mas é sempre bom e sempre melhor ter mais do que precisa do que ter menos. 7 velas, vermelhas ou brancas de preferência. Algo para acender as velas. Sério, você ficaria surpreso como quantas vezes as pessoas esquecem disso. Em nenhum ritual oculto, as velas se acendem sozinhas. Um comprimento de corda vermelha, cordas, fios ou algum tipo de segmento. Um espelho grande, tipo desses das portas de guarda-roupas. Nas igrejas normalmente existe algum espelho no altar, mas por via das dúvidas, leve o seu próprio espelho. Se você achar necessário, pode trazer ferramentas para garantir a sua entrada na igreja, como um alicate, um martelo ou uma chave de fenda. Mas quando já tiver conseguido entrar, deixe tudo do lado de fora. Não é necessário que você entre com estas coisas dentro da igreja. Você não terá permissão para trazer quaisquer dispositivos eletrônicos ou de cronometragem. Isto inclui celulares, smartphones, tablets, MP3 players e etc. Incluindo um relógio de pulso. Sim, isso também está de fora. Se você for uma daquelas pessoas que tem algum dispositivo em seu cérebro, no coração, ou algum dispositivo de audição, não se preocupe. Você pode trazer estas coisas com você. Se você trouxe uma lanterna, isso será útil para encontrar o caminho de volta sem atrair a atenção indesejada. Além disso, não traga qualquer tipo de parafernália religiosa para protegê-lo. Nem pense em trazer terços, colares ou coisas do tipo. Se você estiver usando qualquer tipo de símbolo sagrado, o diabo vai simplesmente se recusar a aparecer. Não se preocupe, você não está totalmente desprotegido. Lembre-se de que eu falei que a igreja é a melhor opção? Pois bem, ela é a única coisa que poderá te proteger. Se você quiser correr o risco de ser deixado desamparado, à mercê do diabo, a fim de testar esta teoria, sinta-se livre para experimentar. No entanto, para qualquer pessoa sem um desejo de uma morte psicótica, eu recomendo seguir o ritual da seguinte forma. Uma vez que você tenha certeza que você tem todos estes itens com você, faça o seu caminho para a igreja e encontre um lugar para configurar tudo. Isso pode ser feito em qualquer lugar do santuário, como na cozinha, no almoxarifado e até mesmo no banheiro, contanto que tenha uma quantidade suficiente de espaço aberto em que você tenha certeza que não será incomodado. Configure primeiramente o espelho. Este é o lugar onde o diabo vai aparecer para você quando chamá-lo. Primeiro, coloque o espelho de pé dentro de um círculo ininterrupto de sal. Se o espelho estiver fixo em uma parede ou porta, faça um semicírculo em torno dele, uma vez, certificando-se que o sal toca a parede em ambas as extremidades. Em seguida, enrole a corda vermelha ao redor do espelho várias vezes. A cor vermelha é um símbolo de proteção do folclore de muitas culturas e religiões. É também por isso que velas vermelhas são uma boa ideia. Falando de velas, configure-as do lado de fora do círculo ou semicírculo de sal. Deixe-as espaçadas em intervalos relativamente iguais. Você não precisará usar uma fita métrica e tornar o espaço perfeito, mas faça o melhor que você puder para deixá-las na posição certa. Acenda as velas em sentido horário, tomando cuidado para não fazer alguma abertura com sal ou coisa do tipo. Senão você estará quebrando o círculo. Senão você terá que começar tudo de novo. Depois de todas as velas acesas e queimando fortemente, as alas de proteção estão completas. Agora você está pronto para avançar para a convocação real. Primeiramente, você deve chamar a atenção do diabo e demonstrar sua determinação através de algum tipo de sacrilégio no espaço sagrado. Colocar um crucifixo ou cruz de cabeça para baixo é bastante convencional, mas não é a única opção. Por exemplo, eu sei de um garoto, que rabiscou detestavelmente uma pintura de Jesus pendurada em uma sala da igreja dominical. Depois que fizer esta ofensa, feche as portas e desligue as luzes.
para que o espaço seja apenas iluminado pelas velas. Olhe no espelho profundamente. Olhe profundamente dentro dele, concentrando-se no resultado desejado. Falar com o diabo. Não precisa fazer encantamentos ou recitar versos em latim. Apenas basta olhar para o espelho e desejar profundamente que o diabo apareça. Depois de alguns momentos disso, quando se sentir pronto, feche os olhos e conte até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em seguida, abra os olhos. Se tudo tiver corrido corretamente, você não estará mais vendo o seu próprio reflexo. Você estará olhando para o diabo, ou pelo menos, olhando para a forma que ele decidiu aparecer para você. Certamente, ele não é vermelho, não tem chifres ou pernas de bode. Não. Ele usará sua imagem. A única coisa realmente assustadora serão seus olhos. Não importe o quanto ele tente, ele não consegue esconder o ardente brilho sinistro profundo dentro de si, a diversão maléfica e a fome, com os olhos de uma aranha contemplando uma mosca lutando em sua teia. São olhos cheios de confiança e sem piedade. Não olhe para ele muito profundamente, ou você vai começar a sentir-se impotente e paralisado de medo. Então, irá perder a sua cabeça e, consequentemente, a sua esperança e vontade de viver. Provavelmente você estará ali, parado, e olhando para ele em choque por alguns momentos, desejando que o ritual tenha falhado. Então ele vai iniciar uma conversa, perguntando o que você deseja com ele. Se você tiver juízo suficiente para encandear uma conversa coerente, você deve responder algo como: eu gostaria de desafiá-lo em um jogo de perguntas e respostas. Mesmo que as palavras não saiam exatamente desse jeito, ele saberá o que você quer dizer e vai aceitar o seu pedido com um sorriso largo, como um predador confiante que tem a sua presa. Ele joga este jogo há muito tempo, você sabe. Ele é bom nisso. A maioria dos seres humanos, por outro lado, são ruins para ele. Isso lhe dará a chance de, no mínimo, ele mexer com sua mente. E, no máximo, ele vai... Bem, vamos deixar isso para o final, quando eu explicar a ladainha da merda que pode dar errado. Lembra-se disso? Então, vamos ao próximo passo. Você vai ter que jogar com inteligência para evitar justificar suas expectativas. As regras gerais do jogo são muito simples, apenas com algumas ressalvas que podem tornar as coisas complicadas. Ele vai começar fazendo-lhe uma pergunta. Pode ser qualquer coisa, a partir de um pedaço de trivia obscura de um enigma a uma questão que qualquer criança do primário poderia responder. Não se preocupe, você não vai cair nas profundezas do inferno se responder algo errado. Na verdade, o que ele menos vai fazer é dizer se você está certo ou errado. Depois que você responder a pergunta dele, você pode fazer uma pergunta em troca. É aqui que as consequências de suas respostas anteriores têm efeito. Se você respondeu corretamente a última pergunta, ele vai responder a sua pergunta de forma mais honesta e precisa possível, da forma que fique muito claro. No entanto, se você respondeu de forma incorreta, mentiu, ele está livre para mentir para você também, da forma que lhe for conveniente. Se você perguntou algo que é melhor você não saber, talvez ele diga a verdade para brincar com a sua mente. O mais provável é que ele vai te alimentar de mentiras prejudiciais. De qualquer maneira, depois que ele responder, ele fará outra pergunta e o processo irá se repetir outra vez e outra vez, até que você decida terminar. Agora você deve estar pensando, é bastante fácil obter as informações que você precisa. Tudo que você tem que fazer é esperar uma pergunta que você possa responder corretamente. Em seguida, aproveitar a oportunidade para lhe perguntar o que você realmente quer saber, ignorando tudo o que ele já te disse. Bem, não é tão simples assim. O diabo nunca lhe fará uma pergunta fácil, que você possa estar completamente certo da resposta. Ele pode lhe fazer uma pergunta que você tem um conhecimento vago, que você acha que talvez saiba a resposta, mas só acha. Mas não seja tão confiante assim. Vai forçá-lo a adivinhar a resposta e ficar obcecado sobre a próxima pergunta que você vai fazer, sem você saber se pode ou não
confiar na resposta que ele te der. Talvez você pense que o que ele disse foi uma mentira, então você será eternamente consumido pela dúvida. Talvez ele não consiga convencer você totalmente, mesmo que ele esteja errado. Ou talvez você vai ter que fazer uma escolha enorme com base nas informações que ele te deu e ser eternamente atormentado pelo medo e indecisão que você percebe em seu destino. Você nunca vai se lembrar das perguntas exatas que o diabo te fez, porque depois você poderia muito bem ir para casa e certificar-se se respondeu algo errado ou certo, e saber onde ele mentiu. Ou talvez, em vez de testar seu conhecimento, ele vai lhe pedir algo pessoal, algo que você mente para si mesmo. Ele te conhece mais do que você mesmo. Você vai responder para ele pensando estar dizendo a verdade. Não, eu não magoaria minha irmã. Algo do tipo. Sim, eu devolveria a carteira para o seu dono. Coisas desse tipo. Como eu disse, ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele saberá melhor do que você está mentindo. E ele vai mentir para você em troca. E você vai acreditar nele. Você vai acreditar nele até que você não seja mais capaz de enganar a si mesmo. E aí, já pode ser tarde demais. Ou talvez ele não vai lhe dar a chance de obter uma resposta precisa. Talvez ele faça uma série de perguntas impossíveis, tornando-o ainda mais frustrado e desanimado, sabendo que nunca será capaz de forçá-lo a dizer a verdade. Ele irá te testar e te frustrar até você se cansar. Perguntas como: qual era a altura exata do Monte Everest em centímetros no ano de 1666? Ou qual a velocidade máxima que uma andorinha albina já chegou? Coisas desse tipo. Há um par de estratégias em particular para desviar dessas perguntas. No entanto, as regras e linhas de ação são o que tornam o jogo mais interessante. Embora, com toda a honestidade, ele provavelmente vai querer que você tente uma dessas opções de qualquer maneira. A primeira opção é para você fazer um enigma ao invés de uma pergunta. Se você de alguma forma consegue desafiá-lo e ele responde o enigma errado ou desiste, ele vai ser obrigado a dar-lhe uma resposta verdadeira para a sua próxima pergunta. Se ele responder o enigma corretamente, mais uma vez não se preocupe, ele não vai te atacar ou arrastá-lo para o inferno. O que vai acontecer é que ele vai ter um passe, o que lhe permite pular uma resposta que ele seria obrigado a responder com sinceridade. Honestamente, se ele recebe um passe, assim como você, pode simplesmente desistir e sair do jogo logo ali. É quase impossível determinar quando ele está dizendo a verdade, mesmo sob as melhores condições. Não há nenhuma maneira. Esqueça. A segunda opção é você realizar um desafio que ele propor. Se você aceitar, ele se compromete a responder sua próxima pergunta com sinceridade. Se você não aceitar, ele terá direito a outro passe. Agora, antes de surtar e rejeitar o desafio dele, saiba que ele não vai te pedir algo excessivamente ruim, como explodir 2 torres gêmeas, realizar um massacre em uma sala de cinema ou incendiar uma boate. Como regra geral, ninguém está disposto a tirar a vida de outra pessoa para conseguir uma resposta. No entanto, seu desafio não será fácil. Será algo como enfrentar seu maior medo, cortar um relacionamento com alguém que você ame, se humilhar em público, enfim. Todas essas coisas e muito mais do que você não seria capaz de imaginar. Tudo isso faz parte da tabela. Se você estiver disposto a ir tão longe para se colocar à disposição, então você terá sua resposta. No entanto, se ele consegue chegar a uma coisa que você sabe que não irá fazer, bem, em seguida, mais uma vez você está livre para sair do jogo. Uma última coisa, você não pode aceitar o desafio e depois desistir dele. Se você aceitar o desafio e depois não fazê-lo, bem, vamos apenas dizer que haverá consequências. Apenas mantenha sua promessa, não importa o que seja. Confie em mim, é melhor assim. Finalmente, quando você tiver obtido a informação que precisa, ou tiver desistido, você pode terminar o ritual, simplesmente agradecendo ao diabo por aceitar o seu pedido, curvando-se educadamente e dando-lhe adeus. A superfície do espelho irá tremer por um momento, e então você estará olhando para seu reflexo novamente. Somente quando você tiver certeza que está olhando seus próprios olhos no espelho, você se afasta, acende as luzes e pode desfazer a bagunça. Agora, isto é importante. Mesmo que você não tenha obtido a informação desejada, você deve terminar a conversa antes dos decorridos 66 minutos. Bem, eu suponho que tecnicamente você tenha 66 minutos e 6 segundos.
Clichê, eu sei. Mas, se você estiver levando isso a sério, você não terá levado qualquer relógio ou outro dispositivo de cronometragem com você. Você provavelmente está ferrado de qualquer maneira, então acho que não preciso enfatizar o quanto o tempo é importante e que você não deve ultrapassá-lo. Eu vou dizer a razão disso no final, mas espere, não avance até lá. Eu ainda tenho algumas dicas importantes sobre como jogar. Primeiro, tenha muito cuidado com o tipo de informação pessoal que você possa dizer a ele. Não tente falar de si mesmo, especialmente de suas emoções e problemas. Ele sabe a psicologia humana na palma da mão, e ele usaria isso contra você. Ele usaria isso para entrar em sua mente. É suicídio falar de si mesmo. Se ele te perguntar algo pessoal, não hesite em mentir. Tenha calma, que ainda haverão outras perguntas. Segundo, faça o jogo correr rapidamente. Ele pode te distrair falando sobre a humanidade e coisas surpreendentes sobre ele. Você pensará que ele quer dizer algo importante, mas ele só quer fazer o tempo correr. Ele quer perder tempo. Não alongue suas respostas, nem tente explicar o motivo de suas respostas. Isso não é apenas desperdício de tempo valioso, mas também uma excelente oportunidade de ele mexer com a sua mente. Terceiro, se você optar em propor um enigma, use um que você mesmo criou. Tenha certeza que seu enigma jamais foi escrito em qualquer lugar, desde páginas de O Hobbit até páginas de seu próprio caderno. Dito isso, ele deve ser um enigma legítimo, como uma resposta lógica de algum ângulo. Você não pode simplesmente perguntar algo como: o que é um pontinho azul ou vermelho no meio do mato? Depois de dizer isso, você pode se dar muito mal. Ele também não pode lhe fazer uma pergunta como: o que eu tenho em meus bolsos? Ele provavelmente sabe de qualquer maneira. Não existem regras rígidas e rápidas para determinar se o enigma faz sentido ou não. Mas você é um ser humano razoável, então por favor, use o bom senso. Quarto, se você optar por fazer o desafio, há uma pequena chance do diabo lhe pedir algo aparentemente fácil, como entregar uma carta ou rabiscar um número de telefone em alguma porta de banheiro público. Se ele te pedir algo assim, não aceite. Com certeza ele está promovendo algum plano sinistro, um responsável em arruinar muitas vidas e prejudicar muita gente. Talvez você seja o tipo de pessoa que não se importa em rabiscar um número de telefone de algum desconhecido, mas, pelo menos, esteja ciente do que está fazendo. Quinto, por último, mas não menos importante, esteja muito consciente do tempo. Pode ser útil fazer uma prática de antemão para ter em mente quanto tempo é uma hora, sem usar um relógio. O diabo provavelmente vai adiar e tentar discutir coisas fora do seu interesse, e quando estiver próximo do prazo de 66 minutos ele vai começar a tentar te distrair, o máximo que ele puder, e mantê-lo entretido até que seja tarde demais. Ele vai te segurar, alimentando você de falsas esperanças, te fazendo acreditar que vai lhe dizer algo importante, mantendo o pensamento e pensando: são só alguns minutos, estou quase lá. Não caia nessa, não ultrapasse o limite do tempo, não importa o que ele diga. Agora você deve estar pensando que este jogo não é tão perigoso. Ameaças de danos psicológicos raramente parecem carregar o mesmo peso que as ameaças de danos físicos. Mas os custos são muito maiores. Muitas vezes maiores. Odeio ser um estraga-prazeres, mas o jogo está longe de ser seguro. Há infinitas maneiras de te ferir fisicamente manipulando a sua mente. E é com as consequências que eu vou concluir. Em primeiro lugar, enquanto estiver falando com o diabo, não deixe de olhar para o espelho. Ele sem dúvida tentará vários truques que te fariam fugir para longe, tirando a sua atenção. Você vai ouvir barulhos atrás de você, sentir alguém te observando além dele, sentir alguém respirando na sua nuca, ver fantasmas sombrios se contorcendo nas profundezas do espelho. Um silêncio profundo, sendo interrompido por um estalo alto atrás de sua cabeça, dando o pior susto que você já teve. O diabo pode até desviar o olhar para trás de você, tentando te distrair e fazendo uma expressão horrível de terror, como se algo horroroso estivesse atrás de você. Tudo que você irá querer saber é o que ele está olhando, e você vai olhar para longe e perder de vista dele completamente. Mesmo por um segundo, quando você voltar a olhar o espelho e ver que ele saiu de lá. E então, você terá se distraído, terá perdido tudo, e verá que ele não está mais no espelho. Bem, ele não foi embora. Ele estará fora do espelho, na sala, com você, mas agora em sua verdadeira forma. Então, não tire os olhos do espelho.
Seu corpo será encontrado pela polícia na manhã seguinte, com uma pele branca, olhos de medo escorrendo líquido negro de suas órbitas. A mesma coisa acontece se você quebrar qualquer proteção que você estabeleceu antes de começar o ritual. Romper o círculo de sal, descontrair a corda vermelha ou derrubar uma das velas, qualquer uma dessas coisas irá libertá-lo do espelho. Então, você será visto como algum viciado criativo que tentou brincar com coisas malignas. Ninguém sentirá a sua falta. Outra coisa que pode acontecer em qualquer ponto do jogo, provavelmente depois de uma longa série de perguntas impossíveis, onde o diabo lhe fará uma pergunta aparentemente simples. Qual é o seu nome completo? Você irá perguntar. Uau, finalmente uma pergunta que eu posso responder, certo? Agora terei a resposta que eu preciso. Não diga seu nome a ele. Os nomes têm mais valor do que você imagina. Embora o diabo, é claro, já sabe seu nome completo. É como convidar o vampiro a entrar em sua casa. Seu nome é sinônimo de profundidade própria. Dando seu nome, é como se você estivesse entregando sua alma para ele. Se você for tolo o suficiente em cometer esse erro, todas as proteções terão sido em vão. Ele vai aproveitar sua oferta involuntária com alegria maliciosa e roubará a sua alma. Ele vai aproveitar a sua oferta involuntária com alegria maliciosa e roubará sua alma, arrastando de volta com ele para o inferno. Pelo menos assim. A polícia vai encontrar um corpo impossível de identificar. Por último, e não menos importante, há uma coisa que acontece se você ultrapassar o limite de tempo. Esta é, sem dúvida, a pior coisa que pode acontecer. Você não vai pensar assim no começo. É claro, o diabo não vai lhe dar nenhuma indicação de que seu tempo excedeu. E você vai terminar o ritual como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse dado errado. Talvez você vai ver um sorriso triunfante e desagradável em seu rosto. Mas isso vai ser facilmente descartado com sua imaginação. Você vai apagar as velas, reunir seus pertences para sair da sala. Mas quando abrir a porta, você vai ver o nada. Isso mesmo, nada. Apenas um vazio branco, liso, se estendendo infinitamente em todas as direções. Somente a sala que foi refletida no espelho vai existir. Aliás, se você voltar para encarar o espelho novamente, você pode pegar um último vislumbre de seu próprio reflexo. Como você já deve ter percebido, você mesmo já não está dentro da igreja. Sua alma agora está presa no espelho, e o diabo tomou a liberdade de possuir o seu corpo. Agora que você não está mais usando ele. Pode gritar, bater no vidro, mas você nunca vai sair por conta própria. E nenhum exorcista pode ajudá-lo. Mas não se preocupe, não é como estar no inferno, não é? Pelo menos, não necessariamente. Agora você é apenas uma entidade de propriedades puramente mentais. E como tal, as barreiras do que é real e do que é imaginário foram completamente dissolvidas para você. Esse espaço vazio e branco pode ser preenchido com sua raiva, sua tristeza, seu medo de ficar preso. Essas emoções começam a se aglutinar, se formando em sua mente. Se você não for imaginativo o suficiente, as criaturas não serão terríveis, mas você não será capaz de influir muito horror e dor. Com o tempo, você poderá ser capaz de ensinar a si mesmo a livrar-se deles. No entanto, se seu espírito é assombrado por monstros, sua mente criativa será distorcida. Bem, não há como dizer os horrores que estão a caminho, e estão famintos pelo seu medo e sofrimento. Eles se recusarão a ser banidos do seu mundo, e você só conseguirá gritar enquanto estiver preso em um loop infinito de dor e medo. Inútil será dizer que você é um consumidor regular de sites como esse. Você provavelmente vai estar bem fudido. Há apenas uma maneira de encontrar a libertação do espelho, e é o mundo que você criou nele. Eles dizem que se você chamar o diabo mais uma vez e pedir-lhe para livrá-lo do espelho, ele estará disposto a levá-lo para fora. Porém, há um pequeno preço, é claro. Quem sabe, talvez se a sua imaginação é poderosa o suficiente para criar um inferno pessoal que deixa você implorando para a coisa real, esses talentos podem ser bem aproveitados. Há mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Além disso, até mesmo o próprio diabo não pode ser capaz de mexer com todas as suas mentes ao mesmo tempo. E com alguém talentoso assim, uma ajuda é sempre bem-vinda. Claro,
A consequência de estar preso dentro do espelho é o que o diabo pode fazer o que quiser com seu corpo, sempre que ele quiser. Mas quando ele não estiver usando, seu corpo é dado como morto. Então ele precisa que alguém assuma o controle dele quando não estiver usando. E então, você começou a entender por que eu acho que essa é a pior consequência? Claro que ele não vai tocar um dedo em um ente querido seu. Em vez disso, ele vai fazer algo mais sutil, mais indioso, como deixar um pacote misterioso na parte perigosa da cidade, ou sussurrar 7 palavras no ouvido de uma jovem ruiva distraída, esperando o trem das 10 da noite. Ou talvez, ele vai aproveitar a influência que a pessoa tem para deixar mais pessoas interessadas nesse jogo de azar. Talvez ele precise atrair mais uma rede de novos otários que gostam desses tipos de desafios. Talvez ele mesmo escreva um tutorial rápido, da linguagem moderna, em vez de alguns textos demonológicos, obsoletos, antigos. Isso é inescrutável. Talvez ele tente postar isso na internet e ver quantas pessoas ficaram interessadas neste jogo. Ah, claro. Talvez eu realmente não deveria ter ido lá. Mas se você chegou até aqui, sem avançar nenhuma parte, você não vai tentar jogar este jogo, não é? Não é, caro leitor? Diga para mim que você não vai fazer isso! Tenho certeza de que há abundância de intrépidos aventureiros entre vós, com questões cadentes que você gostaria de obter as respostas. E é claro que você é inteligente. Você sabe das armadilhas. Você sabe as convenções. Você vive e respira este tipo de coisa, não é verdade? Não há nenhuma maneira de você perder este jogo, certo? Você estaria trazendo um novo nível à competição. Você iria... Oh, desculpe, só um segundo. Eu acho que ouvi alguém chamar por mim. Só um minuto. Está pronto? Sim, claro. Prontíssimo. E então? Deixe-me ver. O que temos aqui? Você tem uma imaginação muito aguçada. Oh, obrigado. Mas do que eu chamo você mesmo? Você pode me chamar de... Diabo.